Já tem férias planeadas, casa alugada, viagem e hotel contratados e se de repente aquilo que contratou for cancelado ou lhe alterarem as condições, se lhe exigirem mais dinheiro, mudarem até a data, o que fazer, que cautelas, que provas deve guardar, como reagir até mesmo para se defender. É disso que falamos neste episódio, que conta com o professor Jorge Moraes de Carvalho, professor na Nova School of Law, dirige a Nova Consumer Lab, é investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, com vasta obra e artigos também publicados sobre direito do consumo. Está comigo o bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. João Massano, parceiro neste nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Qual é que é a maior asneira que normalmente se costuma cometer no planeamento de férias? E elas que aí vêm? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um gosto mesmo muito grande estar aqui a falar convosco. A maior asneira, bem, eu diria que a maior asneira inicial é não refletir o suficiente. É pensar bastante sobre aquilo que se pretende fazer e depois essa reflexão também ser tida em conta no momento de fazer a abordagem a vários operadores diferentes, ir ver vários sites, por exemplo, se for feito online, e hoje em dia a maioria das pessoas já contrata online também as suas férias, mas se não for online ir a uma agência de viagens, e se calhar é mais do que uma, ter várias opções, pensar bem. Penso que é o maior desafio que a pessoa tem. Não comprar também férias por instinto, que é algo que acontece bastante e que vemos muito também em muitos sites a dizer reserve já, porque senão vai perder uma enorme oportunidade. E muitas vezes não é bem assim. Normalmente as oportunidades que existem e que têm que ser muito rápidas... Dias, não é? Exatamente. Se é alguém sério que está do outro lado, normalmente não é a correr que querem que as pessoas se vinculem. Portanto, esse é o conselho principal e, para começar, que eu daria é calma, pensar bem, refletir bem, ver várias ofertas, perceber muito bem o que é que cada oferta inclui, o que é que não inclui, quais são as várias cláusulas. Quais é que são normalmente as ofertas mais perigosas? De que área é que são? Viagens... O avião, o hotel, onde é que as pessoas se queixam mais? Eu diria que mais do que a oferta em si são os sites em causa, ou seja, há sites mais fidedignos, há sites mais sérios e outros que poderão não ser tão sérios e esses nem sequer, até é difícil dizê-los porque vão surgindo com ofertas bastante diversificadas e que não se sabe depois sequer se fazem, porque os sites normalmente são... até podem ser a parte com quem o consumidor contrata, mas depois vão ter de contratar os serviços de viagem, do hotel, das férias, do que quer que seja, junto de alguém, de um operador, da pessoa que vai efetivamente prestar o serviço ou até de um outro intermediário que surja pelo meio. Até pode nem sequer ter contacto com eles, ficar apenas com o dinheiro e depois desaparecem também. Há uma questão, ainda antes de entrarmos nos outros cuidados, como é que as pessoas podem proteger dos sites? O que é que devem fazer? Que isso é uma matéria que, de facto, neste momento está na ordem do dia e do lado do consumidor, o que é que eles podem e devem fazer? Há várias tarefas que podem ter para estar um pouco mais acautelados, para estarem um pouco mais prevenidos. Desde logo, os sites principais, aqueles sites mais conhecidos, em princípio, não são menos suscetíveis a fraudes logo à partida no próprio site, não é? Depois pode haver problemas com pessoas que fazem anúncios dentro desses sites, mas isso é outro problema que poderemos falar depois. Só pelos sites e depois falamos dessa parte. Exatamente. Mas são os sites, são problemas muito diversos. Quem quer comprar uma viagem para um país qualquer, o que é que deve fazer? Em que sites é que deve confiar? E se tiver dúvidas, que isso é que eu gostava que fosse dito e que dissesse, se tiver dúvidas, o que é que pode fazer? Eu vejo um site magnífico, uma viagem a um preço fantástico, mas tenho dúvidas. Há alguma forma de eu me defender? Para já, se tenho dúvidas, alerta máximo. Se o nosso instinto nos diz que há aqui qualquer coisa de dúvidas, se o preço for demasiado baixo, é muito provável que haja um problema qualquer. Se for estranhamente baixo em comparação com outros sites, por exemplo,
é a cautela ficar no vermelho, num vermelho vivo de alerta em relação a isso. Depois, temos a internet e a inteligência artificial, etc., que também podem ser úteis para isso. Ou seja, se fizermos uma pesquisa na internet a perguntar este site é sério? Se calhar vamos ter algumas respostas boas, queixas que possam ter sido feitas por consumidores, procurar as reviews que possam existir. Atenção às reviews também, que se estiverem dentro do próprio site também podem ser fabricadas, ou seja, não serem reais. Então onde é que nós devemos procurar as reviews, por exemplo? Porque as reviews é uma das coisas que as pessoas normalmente veem. Sem dúvida, isso é essencial. Hoje em dia, com chatbots, agents e tudo, é muito fácil fabricar uma série de reviews positivas. Como é que nós nos podemos proteger? Quando falou na questão de ver fora do próprio site, onde é que se pode ver? Que conselhos práticos é que pode dar às pessoas? Sim, mais uma vez, utilizar bem a inteligência artificial parece uma boa ideia. A inteligência artificial tem aspectos que podem ser perigosos, mas também tem aspectos que podem ser muito bons e conseguem pesquisar num largo número de sites e perceber, atenção, que está aqui algumas dúvidas em alguns locais da internet e, portanto, se calhar é preciso ter algum cuidado com esta oferta. Depois há outras empresas que estão especializadas nisso, ou seja, em queixas e que podem ter também alguns problemas depois, mas que podem ser úteis nesse aspecto, para uma primeira verificação, da seriedade, não é? E há uma coisa que nós usamos muito, que é os comparadores de preços. Há sites bastante conhecidos, não vamos naturalmente falar aqui do nome específico deles. Os comparadores de preços são fiáveis ou também nesse caso temos que ter cuidado? É a mesma coisa. É igual. Eu diria, é o mesmo. Alguns são fiáveis, outros se calhar não serão, não é? Porque hoje em dia também é muito fácil montar um site e ser bastante apelativo e parecer que é verdadeiro e parecer que está a dar informação séria. Isto não quer dizer que a pessoa tenha que estar assustada e não possa ir a lado nenhum, como é óbvio. Não é essa a conclusão. Mas também há comparadores mais sérios, Portanto, também confiar e ir à internet procurar a seriedade. Porque a maior parte dos problemas são com as reservas e aquilo que se faz online ou ainda no presencial. Porque há pessoas que ainda vão à agência, tradicionalmente gostam de tratar as coisas cara a cara. Uma agência de viagens, em regra, é mais improvável que não seja séria. Não quer dizer que depois não possa haver problemas de outro género. Aqui, até agora, ainda só estamos a falar de problemas de fraude, que agências de viagem que não existem sequer, ou que não estão registadas, ou que não estão depois a fazer o seu papel. Eu gostava que o Sr. Professor fizesse a distinção em termos de segurança para as pessoas entre a contratação online e a contratação física. Porque é que devemos, teoricamente, mas na maioria dos casos, confiar numa agência física? O que é que elas têm que as outras poderão não ter, por exemplo? Qual é a segurança que eu tenho quando contrato com uma agência física? Eu não estou necessariamente a promover agências físicas. Não é isso. A questão há um regime específico, há diferenças. Sim. E a segurança para o consumidor era isso que eu gostava que as pessoas tivessem consciência e que não têm, muitas vezes. É muito mais difícil montar uma agência física com tudo o que isso implica, para ser fraudulenta, não é? Com todos os custos que tem uma agência na internet, uma pseudo-agência, uma alegada agência na internet é muito mais barata de criar e, portanto, é muito mais provável que isso aconteça do que no mundo físico. Também estamos a assistir uma proliferação do online também neste domínio e, portanto, cada vez temos menos agências físicas. E, aliás, muitas agências físicas também estão online e isso são marcas que à partida são confiáveis. Esse aspecto também é importante. Se olha, quando fazemos a tal pesquisa, quando escolhemos e encontramos aquilo que desejamos, o que é que numa agência física, lá está, temos o papel, temos a pessoa a quem vamos fazendo as perguntas e nos vai dando as respostas que pretendemos. No digital isso não acontece, mas que letras pequenas ou o que é que devemos procurar para ter garantias também de que aquilo que estamos a fazer nos dá alguma garantia no caso de nós próprios não podermos ir ou daquilo ser cancelado ou de acontecer alguma coisa?
Essencialmente temos que pensar o que é mais importante, o que é mais importante para nós, não é? O que é mais importante em termos daquilo que a pessoa pretende. A hipótese do cancelamento, por exemplo, é um bom exemplo disso. Se previrmos a hipótese de um cancelamento, por exemplo, esse aspecto é um aspecto que tem que se procurar. Que tem que se procurar nas letras pequeninas ou um pouco maiores, espera-se, porque letras pequeninas também não é uma boa prática, em regra, mas isto é apenas um parênteses. Precisamos de procurar qual é o que é dito relativamente a essa oferta, porque à partida, essa é uma matéria que está na disponibilidade da agência e do consumidor, ou seja, não há regras, isto em termos gerais, não há regras que proíbem limitar-se o cancelamento. Portanto, é possível, por exemplo, na reserva de um hotel, haver uma oferta que diga não é possível cancelar. Portanto, fica celebrado o contrato. Muitas vezes isso até acontece. Aliás, exato, em algumas plataformas, pelo menos, isso é comum, ou até haver um preço diversificado, consoante seja possível o cancelamento ou não seja possível o cancelamento. Isto, do ponto de vista do direito, não há nada que impeça, desde que seja claro. Desde que seja claro. Senhor professor, se puder só concretizar, então, quando nós vamos olhar para as letras pequenas que foram faladas pela Liliana, se tivesse que dar conselhos, quais são as cláusulas que as pessoas não podem deixar de ver? Eu diria, em primeiro lugar, o preço. E o preço pode parecer, não, mas o preço está lá e aparece. Nem sempre é assim tão claro a forma como o preço é apresentado. E muitas vezes o preço é apresentado de uma forma que visa enganar o consumidor ou pelo menos fazer com que à primeira vista pareça uma determinada coisa e depois não seja. Nomeadamente haver despesas adicionais que não estejam ali incluídas no preço que aparece em grande. E normalmente onde é que elas aparecem? Em que parte do clausulado é que as pessoas... Muitas vezes aparecem no fim. Muitas vezes aparecem no fim, o que é uma prática também muito pouco correta. Então, até em função do meio de pagamento. A pessoa muda o meio de pagamento e o preço aumenta, por vezes. Isto é uma prática, obviamente, aqui sim, que não é lícita. Que tem que ser indicado logo o preço final e se aquele preço for apenas para um determinado meio de pagamento, isto tem que aparecer em destaque. Esta prática não é lícita e aí o consumidor poderá reclamar. Se calhar daqui a pouco podemos falar um pouco sobre o que fazer se houver um problema. Mas por exemplo, as despesas adicionais, onde é que nós as podemos procurar ou então o conselho é mesmo leiam tudo? O conselho muitas vezes nem sequer está. Pois. Aparece em momento posterior. Só no check-out. Portanto, é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado. É preciso não ter problema, por exemplo, para voltar atrás. Então, mas afinal, esta oferta... Até temos comparadores de preços em viagens de avião, hotéis, ou seja, plataformas digitais que são meta-plataformas digitais que incluem outras plataformas digitais lá dentro, não é? E em que comparam normalmente o preço. Aparece, em primeiro lugar, o melhor é fazer através deste site, por exemplo. Mas se calhar é melhor através daquele site, mas o preço que está a ser indicado não é o preço que está a ser indicado de forma correta. E portanto, se calhar chegar ao fim e se verificar que o preço não é aquele, se calhar justifica-se voltar atrás, porque se calhar então há um que é melhor. Portanto, esse aspecto é preciso ter em conta. E ver à volta da oferta como é que aquilo é apresentado. Ou seja, ter cuidado, muito cuidado. Já agora estamos a falar de viagens, mas isto aplica-se a tudo. Não, aplica-se a tudo. Isto aplica-se a tudo. Que é olhar para o preço e ver o que é que está ali em torno do preço. Por vezes é até não, a partir de. Normalmente, se for até, não é tão problemático. O que pode acontecer é ser menos. Mas a partir de. Mas está em muito pequeno. O preço está numa letra muito grande e a partir de está numa letra pequena para passar despercebido. Há uma plataforma bastante conhecida de alojamento que até há pouco tempo não incluía despesas de limpeza finais do alojamento no preço que aparecia em grande por dia. Isto é altamente problemático, claro. Isto é altamente problemático porque o preço que está a ser indicado por dia não é o preço que o consumidor vai pagar por dia. E na comparação com outras ofertas, com outras agências que indicam um preço diferente, mas que inclui todas as despesas, isto é um problema. E é um problema para o consumidor, mas também é um problema para as empresas.
Mas no primeiro caso que referiu, onde é que estava então o custo da limpeza para as pessoas procurarem? É no check-out só que aparecia, por exemplo? Não, nesse caso aparecia um izinho com um link. Estão a ver para informações sobre o preço e depois aparecia. Já agora, nos alojamentos há outra prática que me parece que contraria a legislação de consumo e que é preciso ter alguma atenção, que é a taxa turística. A taxa turística muitas vezes não é incluída no preço a pagar. A legislação de consumo impõe que o preço deve incluir todas as taxas aplicáveis. Como é que nós sabemos se a taxa turística? Porque até a mim já me aconteceu ter feito uma reserva online e chego ao hotel e depois, mas ainda falta aqui a taxa turística de X. Como é que nós podemos saber se a taxa está ou não está incluída? Mais uma vez, é preciso que esteja a informação junto ao preço. É o que ele prevê. Não estando no preço, o que é que a pessoa nessa hora, por exemplo, pode fazer? Eu não pago, porque o preço supostamente devia conter tudo e não contém. É isso. É não pagar. É não pagar. Qualquer taxa tem que estar incluída naquele preço. Atenção, podemos ter dois casos diferentes. Podemos ter duas situações. Uma situação em que está indicado o preço, 80 euros, por exemplo, e uma indicação clara ao pé a dizer acresce taxa turística, ainda que sem mais indicações. Nesse caso, a pessoa não pode recusar-se a pagar aquela taxa turística, apesar de haver o incumprimento da norma que impõe que o preço seja global. Aí poderá ser aplicada uma sanção contra-ordenacional, as entidades fiscalizadoras e reguladoras poderão aplicar uma multa, uma coima ao profissional em causa. Mas a pessoa sabia que tinha de pagar mais alguma coisa. É diferente do caso em que está apenas o preço, os mesmos 60 euros de há pouco, mas sem a indicação de que acresce uma taxa de serviço. Nesse caso, qualquer taxa, qualquer imposto, qualquer valor adicional que tenha efetivamente de ser pago pelo consumidor, tem que se considerar que está incluído naquele valor. Eu ia só dizer, a pessoa recusa e faz uma reclamação, ou o que é que faz? Porque depois também se tem que salvaguardar, porque a entidade que está a cobrar também não se vai ficar, não é? E a entidade que está a cobrar não é a plataforma, é, por exemplo, o hotel ou outro local qualquer. O que é que a pessoa pode fazer nessa altura? Pronto, esse é um dos problemas do direito do consumo em geral, que é, eu tenho um litígio e tenho que... Na hora como é que se resolve? Na hora como é que se resolve. E esse é um problema do direito do consumo e da aplicação prática do direito do consumo, que não é... Lamento, porque é assim que é muito menos aplicado na prática do que aquilo que resulta das leis. Ou seja, é muito difícil impor o direito do consumo. Também porque normalmente os litígios são de pequeno valor. Se eu tiver que pagar 2 ou 3 euros, se calhar, na maioria dos casos, não estou para me incomodar, pago e fico com o assunto resolvido. Posso ficar um pouco mais triste naquele momento, um pouco irritado, mas a maioria das vezes as pessoas o que fazem é pagar esse valor para não ficar irritado. Mas a pergunta era, mas eu não quero isso, eu quero fazê-lo. O que devo fazer é recuso-me a pagar e faço uma reclamação. No livro de reclamações, por exemplo, o livro de reclamações tem uma grande vantagem neste caso porque permite comunicar à outra parte a reclamação, notificar a outra parte de que existe aquela reclamação, de que existe aquele problema e simultaneamente remete, porque há um procedimento após uma reclamação, remete para a entidade reguladora ou fiscalizadora. Portanto, tem esta dupla função. E se for fora de Portugal? Também é o mesmo procedimento. Se for na União Europeia, é. Se for fora de Portugal, é preciso ver qual é a legislação. Existe até um livro de reclamações nos outros países, mas aí, se for fora de Portugal, também eu tenho que ver contra quem é que quero reclamar, não é? Porque se for contra a plataforma, o intermediário, por exemplo, o intermediário e não em relação ao hotel, tem que ser no livro de reclamações do intermediário e não no livro de reclamações do hotel. Certo, eletrónico, por exemplo. Há um livro de reclamações físico e eletrónico, portanto, essa é uma vantagem que existe. E normalmente este conflito às vezes também mete polícia, ou seja, se de facto dizem para pagar, a pessoa não quer pagar, a pessoa mesmo que peça ao livro de reclamações, o que é a autoridade pode ou não fazer de diferente neste litígio? Pode obrigar a pessoa a cumprir o pagamento, por exemplo, que o hotel está a pedir?
Isso não, ou seja, eu não posso chamar a polícia e a polícia obrigar o hotel, aí é uma questão contratual, é uma questão de uma discussão em torno de saber se são ou não devidos aqueles 3 euros, e a polícia não consegue resolver esta questão, nem tem competências para resolver a questão de saber se, do ponto de vista contratual, têm que ser dados aqueles 3 euros ou não têm. A polícia pode ser chamada se não for dado o livro de reclamações, por exemplo. Aí sim, aí existe essa competência. E, portanto, se recusar a dar o livro de reclamações, o hotel, então é possível chamar as autoridades e a polícia tem que desbloquear a situação, tem que obrigar a que seja fornecido o livro de reclamações e tomar conta da ocorrência, sendo ou não sendo, nesse momento dado o livro de reclamações. Mas do ponto de vista contratual, em última análise, quem resolve o litígio são as duas partes ali naquele momento. As duas partes naquele momento e os tribunais no momento posterior, se as duas partes não chegarem a acordo. Há uma coisa, no entanto, que as pessoas podem fazer, que é a própria polícia pode fazer um auto no fundo, circunstanciar tudo, que é para a pessoa depois precisar provar alguma coisa no final, também pode ser essa parte, e é importante esclarecer que isso também é possível de fazer. Sim. Mas nós interrompemos o Sr. Professor quando estava a dizer só ficou no preço. Quais são as outras cláusulas? Eu gostava que explicasse às pessoas quais são as outras, que as pessoas também convém mesmo ver as letras pequeninas. Sim, portanto, além do preço, eu diria o cancelamento é bastante relevante. As cláusulas relativas ao cancelamento, perceber o que é que acontece se a pessoa não puder viajar, se a pessoa não puder utilizar o hotel em momento posterior, etc. Porque pode fazer toda a diferença, não é? na situação concreta. E, portanto, aí também ponderar, voltando à primeira questão, ponderar bem se pretende ou não, se há alguma dúvida relativamente à possibilidade de comparência. Aí julgo que isso é um aspecto que tem que ser visto bem o que é que vai acontecer. E já agora uma nota, em princípio, se a pessoa contrata serviços de viagem, de alojamento, etc., celebrou um contrato. Aquilo que temos é um contrato que foi celebrado entre as duas partes. E à partida, a regra principal, a primeira regra do direito civil é de que os contratos têm que ser cumpridos. Portanto, cancelar significa não cumprir. Significa dizer, eu afinal não quero. Eu afinal não quero pagar este preço porque não vou utilizar este serviço. E, portanto, a regra de base do direito é de que a pessoa, quando se vincula, quando se compromete, fica comprometida e, portanto, não pode sair. Portanto, a possibilidade de cancelamento, salvo nos casos em que a lei depois prevê, como nos contratos à distância, mas atenção, é contratos à distância, a pessoa pode, no prazo de 14 dias, arrepender-se, devolver. Mas isto não se aplica na maioria dos casos, não se aplica em quase nenhum caso a viagens. Portanto, nas viagens, essa lei dos contratos à distância não se aplica. Portanto, não existe essa regra dos 14 dias quando compramos online. Quando se paga, está feito. Quando se paga, está feito. Aquilo que acontece neste tipo de serviço é que normalmente há regras quanto ao cancelamento. E por isso é que eu estava a dizer, é importante perceber quais é que são essas regras relativas ao cancelamento. Acho que esse é um dos aspectos também bastante relevante. E depois o serviço em si, não é? E depois eu diria todas as características do serviço em si. Ter alguma atenção, diria que esse é um aspecto Quais é que fundamental. São as maiores, entre aspas, os maiores enganos em que as pessoas podem incorrer nos serviços, exemplos práticos que o Sr. Professor se recorde e que tenha visto? Eu diria que o principal, em hotéis especialmente, não é? Aqui nos alojamentos, é não corresponder ao que está à descrição que existe, que é feita no site, ou no folheto, ou no que quer que seja. Tem uma fantástica piscina e depois é um tanque que não tem aquilo que se espera, ou fica 5 minutos da praia e os 5 minutos é preciso ser um corredor de atletismo dos melhores do mundo. São descrições ou são chegar. mesmo imagens que depois podem não corresponder? Exato, quer uma, quer outra, não é? As imagens normalmente são feitas, se o profissional, se o alojamento, se a pessoa que faz for verdadeiramente profissional, vai contratar certamente alguém para tirar as fotografias de forma a que pareça melhor do que aquilo que efetivamente é. Portanto, há um desconto que também se pode aceitar que seja feito, porque o fotógrafo muitas vezes é profissional.
Mas não pode haver um engano, quer dizer, não pode haver uma fotografia, por exemplo, de um alojamento que pareça que é tirada do hotel quando não é do café da praia, por exemplo, que se vê a praia diretamente. Quer dizer, tem que ser claro o que é que está em causa. Nessa circunstância, o que é que... E aí poderemos estar a falar de hotel ou poderemos estar a falar de uma casa alugada. Claro. Qual é que é a atuação que o consumidor deve ter perante uma... Chega lá, a casa é muito mais pequena, não tem as camas até que dizia, fica longe da praia, não tem elevador. O que é que faz? Pronto, nesse caso... Deve vir logo embora ou deve gozar mesmo naquela circunstância aquilo que contratualizou e reclamar depois? Bem, isso é difícil de dizer, depende do contexto também individual, não é? Até porque as duas opções têm consequências diferentes a vários níveis. Eu diria, aí estamos perante um problema de qualidade, não é? Estamos perante um problema de qualidade, um termo, se calhar um bocadinho mais técnico, de conformidade. Ou de existência de um defeito na prestação. Ou seja, quer dizer, eu estava a contar que, ou melhor, eu celebrei o tal contrato e, nos termos desse contrato, havia determinadas características. A característica A, a B, a C, a D, a E, a F, a G, a H, e podíamos estar aqui o dia todo a dizer letras e combinações de letras, de características que aquele alojamento tinha que ter nos termos da descrição, nos termos das fotografias, nos termos de tudo aquilo que era indicado, de alguma forma. O que é que acontece? A pessoa chega e há uma característica, basta uma para que haja um problema. Pronto, depois, claro que se for uma, o problema pode ser menos grave do que se forem 20. Ou pode haver uma que seja de tal forma grave que ponha em causa o objetivo que a pessoa tinha com aquele caso. Sei lá, vou dar um exemplo. Dizia, tem 24 talheres, 24 conjuntos de facas e de garfos, e falta uma faca. Bem, se calhar há um pequeno problema, mas se calhar não é um problema que seja muito grave do ponto de vista da economia do contrato e depois dos direitos que o consumidor tem. Depois desta introdução um bocadinho longa, e peço desculpa, só respondendo à pergunta, vai depender aquilo que pode ser feito dos problemas, se o problema for mais ou menos grave. Se for um problema mais grave, o consumidor pode desvincular-se do contrato, pode resolver o contrato. Vamos imaginar que a casa cheira mal, tem bichos, tem baratas por todos os lados, está suja, os móveis estão todos partidos. Ou seja, que há ou que dizia que era ao pé da praia e depois não é ao pé da praia e fica a 25 km da praia. E como é que se desvincula? Como é que se faz isso? Aí o que tem que fazer é resolver o contrato. Mais uma vez é denunciar, é pedir livre de reclamações, se for um hotel ou se tiver ali alguém, ou, aliás, não, nem é necessário, porque aí outra questão que se calhar convém analisar aqui é se for uma casa ou um apartamento, se é isso que está em causa, também convém ter cuidado para saber se aquela pessoa está ou não registada de alguma forma. Porque uma casa de férias... Portanto, pode ser uma questão particular ou um alojamento local. Mas é que, à partida, o regime português do alojamento local é muito amplo e não permite propriamente grandes alternativas a quem pretende colocar uma casa para férias a render, dizendo assim, para evitar qualificações jurídicas. Mas muitas delas até têm lá também o livro de reclamações, ou são obrigadas a ter. São obrigados. Os alojamentos locais, por isso é que eu me lembrei deste aspecto, os alojamentos locais são obrigados a ter. Mas se for particular já não. Mas é que o alojamento local, mas é que o particular tem que ser um contrato de arrendamento. Não temos nenhuma figura intermédia. Ou é um contrato de arrendamento boca, não é? com todos os requisitos que a lei impõe para o arrendamento, é a única alternativa ao alojamento local. Portanto, aquilo que ainda existe, que é alguma economia informal relativa a casas e apartamentos, em especial de férias, tudo isso está numa zona fora do direito, de certa forma. Fora do direito no sentido de que é ilegal. É ilegal, vamos dizê-lo diretamente. A possibilidade de reclamação é diminuta. Se for ilegal, é mais difícil. São contratos de boca, é um telefonema que se faz. A reclamação, exatamente. Portanto, aí também vai ser difícil. Aí tem que se ter um cuidado diferente. E o que é que as pessoas podem fazer para garantir que o contrato não é ilegal?
Como estes casos que a Liliana estava a falar, desculpe. Tem que ser um alojamento local, os alojamentos locais têm registros. Portanto, é pedir o registro e procurar o registro. Exatamente, na internet porque estão publicitados. Porque isso garante uma série de garantia e de defesa. De defesas, uma série de requisitos que tem que ter. Há características que, para ser um alojamento local, ou seja, para ser legal, a casa ou o apartamento tem que ter uma série de características que estão a proteger, que estão ali para proteger o cliente. E aquela questão de que falávamos entre o ir logo embora ou até gozar as férias naquela circunstância que não era contratualizada e depois apresentar a reclamação? Se for logo embora, o que está a fazer é resolver o contrato, é destruir o contrato. E a destruir o contrato tem direito ao preço, tem direito ao preço que pagou e eventualmente poderá ter direito a uma indemnização. Quem paga? Paga o alojamento. Não? Quer dizer, depende de como foi celebrado o contrato. Eu gostava que o professor distinguisse a situação em que há uma reserva online e a situação através de um intermediário. Exato, era isso. À partida, mesmo nos casos em que há um intermediário, se for claro que há um intermediário, e depois aqui entramos num terreno que é mais complicado na prática, mas se for claro que estamos a falar de um intermediário... Como é que as pessoas podem ver? Eu queria que o Sr. Professor se pudesse dizer, sim. Na prática, a pessoa está perante a situação, o que é que tem que fazer para saber? É na prática que nós precisamos agora de... Quase todos esses sites, essas plataformas intermediários, têm uma cláusula nas suas condições, normalmente pequenina, como estávamos a falar há pouco, a dizer nós não somos parte no contrato, nós somos meros intermediários e, portanto, não nos responsabilizamos por qualquer problema que surja. Isto depois poderá ser um pouco mais complicado porque o que é que, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do cliente, o que é que parece? Eu estou a entrei naquele site, sei que estou a contratar com uma pessoa diferente quando reservo o alojamento ou não. Se for como num hotel, por exemplo, é mais fácil perceber-se que se está a contratar com o hotel diretamente numa plataforma destas. Se for para um apartamento com um particular ou uma pessoa que até... Pode ser um pouco mais complexo. Mas eu diria, vamos assumir porque me parece ser aquilo que existe, é que o contrato está a ser celebrado com o proprietário ou a pessoa que gera a casa ou o apartamento. Nesse caso, é essa pessoa que tem que se pedir o valor, que tem que se pedir a indemnização, Portanto, ainda só tínhamos a primeira hipótese, que era resolve o contrato, vai-se embora logo. Exato. Vai-se embora logo. Pede a devolução do valor pago e uma eventual indemnização. Por facilidade, também é possível recorrer ao intermediário. E o que é que acontece? Muitos desses intermediários, que são das empresas com mais poder hoje em dia no mundo, diria eu, o que muitas vezes esses intermediários fazem é tentar resolver o litígio também com o proprietário ou o gestor. E por vezes até de forma bastante agressiva em relação às empresas ou aos particulares que estão a oferecer os quartos ou os apartamentos nessas plataformas. Isso também seria outro problema, mas que já não seria um problema de consumo, mas de quem tem um alojamento local e pode ter problemas depois nessas plataformas. Portanto, em princípio, quem deve é o titular do alojamento, mas é possível sempre recorrer à plataforma e as plataformas têm meios de resolução de litígios também. E na segunda parte, que é ficando lá, gozando as férias, na casa e depois? A situação é parecida, só que aí não temos uma resolução do contrato. Não destruímos os efeitos do contrato. O contrato foi cumprido, mas foi cumprido apenas parcialmente. Foi cumprido em desconformidade, houve um problema. E, portanto, aí temos o direito à indemnização. Foi mal cumprido, no fundo. Sim. Foi mal cumprido. É para as pessoas perceberem. Dizendo numa linguagem mais clara, foi mal cumprido, não foi cumprido totalmente, da forma como estava previsto. E, portanto, há direito a uma indemnização. Não faz sentido, se eu paguei 300 euros para estar numa casa que tinha aquelas características todas, com aquelas letras todas que falámos há bocadinho, e não tem aquelas letras todas de características, então o preço que eu paguei não é o preço que eu deveria ter pago, porque eu paguei 300 euros por uma casa que tinha aquelas características todas. Se não tem aquelas características todas, o valor devia ser menor. Sim. E perguntava ainda, para fecharmos também as casas particulares, que também é um recurso muito usado nesta altura pelos portugueses. Quando se faz, partindo do pressuposto que se faz um contrato, o que é que tem aquilo? Não é um papel onde se escreve o José António vai ficar de dia 1 de julho até dia 15 nesta casa
podendo usufruir de tudo o que está nela, tendo de a entregar nas mesmas condições. O que é que esse contrato tem de ter para de facto ser válido e responsabilizar as duas partes, não é? Sim, portanto, o contrato, à partida, podemos ter um contrato mesmo que não seja por escrito. E depois essa é uma parte que eu queria pedir que o Sr. Professor dissesse, porque normalmente estes contratos são telefónicos, são de boca, são o que for, não são escritos. Nesses casos, o que é que as pessoas podem fazer para se proteger também? É os dois casos, ou seja, o tal escrito e o outro em que as pessoas só telefonam, olha, queria a tua casa por X neste tempo. E do outro lado diz sim. Exato. Sim, isto é suficiente para termos um contrato. Bem, é suficiente, depois como não é legal, poderá não ser suficiente. Mas o contrato de arrendamento tem que haver escrito. Pronto, há aqui uma série de elementos que depois complicam um bocadinho esta resposta. Eu diria, respondendo a ambas as questões, diria eu, é não vincular oralmente. Não ficar vinculado oralmente. Pelo menos, no mínimo, um e-mail. Exigir um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, um SMS, algo que diga o período, o período e o preço. O período e o preço acho que é o... E há uma coisa... eventualmente outros aspectos que tenham sido combinados, o cancelamento, etc. E se for uma coisa escrita, mais oficial, o que é que tem que conter? É isto no fundo também. Mas eu diria mais uma vez, atenção, cuidado, fazer com profissionais, com pessoas, né, profissionais ou particulares, mas que estejam registados, que sejam mais sérios. Que sejam mais sérios, porque se não for sério, eu ao dar conselhos aqui a algo que não é legal, também se calhar não é melhor. Porque ainda há esse recurso não grande. É melhor, parece que está a incentivar algo que não é... No fundo, que não é correto e adequado. No fundo... Portanto, o principal conselho que eu diria era deixar o registro. Claro que não sendo legal poderá haver dificuldade. Do outro lado também e aí voltamos prova, a verificar sempre o registro da entidade que está do lado de lá. Ir ver junto a entidades oficiais o registro para saber se a pessoa é ou não legal e depois, se não sendo, ainda assim quiser correr o risco, pronto, assume o risco. Os pagamentos também, convém que os pagamentos sejam feitos por formas que permitam prova, pelo menos isto. Transferência bancária. Pelo menos não fazerem dinheiro, não fazer pagamentos. E fazendo o pagamento integral logo? O ideal é não fazer o pagamento integral logo, obviamente, não é? Mas aí, lá está, aí tem a ver com a liberdade das partes. Se for imposto, se esse for um requisito, poderá ser necessário, e aí vamos aos cuidados todos de saber se é uma pessoa séria ou não, de saber se estamos a falar de uma pessoa séria ou não. Normalmente há um registro oficial onde se pode ver e há informações que se podem colher. Exato, portanto, com todas as outras garantias de haver mensagens, de haver e-mails que venham de contas sérias também, não é? De contas que pareçam, pelo menos, ser sérias. Nesse caso, pronto. Muitas vezes é necessário pagar o valor completo para que seja aceito do outro lado. Não é possível, não é proibido dizer-se tem que pagar tudo já para que fique a reserva confirmada, ou seja, para que fique o contrato celebrado. Não é proibido fazê-lo. Poderia ser, mas não é. Se olharmos agora, se passarmos aos voos, às bagagens... aos problemas de combustível que supostamente também põem umas taxas novas em cima do valor, e pegando já por esta dos combustíveis, porque é uma coisa que começou até a alarmar algumas pessoas que já tinham viagens pagas há muito tempo e agora com esta nova realidade recebem contactos até das companhias a dizer, olha, afinal vai ter que pagar um bocadinho mais, ou poderá chegar à altura e ter de ser confrontado com um pagamento diferente. Tudo isto é possível? A resposta é não, nesse caso. A resposta é não. Aliás, a Comissão Europeia, no mês passado, fez uma comunicação a dizer que está celebrado o contrato, volta ao contrato. Não quer dizer que não haja situações em que não seja possível alterar contratos já celebrados, mas foi celebrado um contrato, o preço é aquele, o serviço era aquele, portanto, à partida não pode haver modificações. E a Comissão Europeia veio afirmá-lo no mês passado de forma muito clara, dizendo que foi um risco que a companhia correu ao contratar com aquele valor. São aspectos que sucedem. Claro que temos figuras gerais no ordenamento jurídico, a alteração das circunstâncias que poderão permitir fazer alterações, mas aplicáveis em determinados contextos, com determinados pressupostos que
me parece difícil que, pelo menos até ao momento, se considerem verificados. Atenção, isto estamos a falar de aumentos dos valores dos combustíveis. Se em determinado momento não houver combustível, como também tem sido falado por vezes nas notícias, aí estamos num contexto diferente. E estamos noutro problema também, que já não é o aumento do preço, mas poderem ser cancelados voos, que é um problema diferente. Portanto, em relação a essa primeira questão, aumentar o preço depois de ter sido celebrado o contrato, em regra não. Em regra não. Isto no direito nunca é tão simples como nunca não, infelizmente, porque por uma razão também muito simples, não é para complicar, não é porque os advogados, os juristas queiram ter aqui complicações para poder justificar o seu trabalho, não é por isso que é difícil. É difícil porque a justiça do caso concreto impõe que, em casos diferentes, que seja necessário analisar o caso e aplicar o direito ao caso, que nem sempre é igual e, portanto, uma única regra para todos os casos que existissem seria injusta. Porque cada caso é um caso, seria injusta e, portanto, há situações que podem ser diferentes e justificar soluções diferentes. Não é? Se houver o tal cancelamento, estamos a falar de uma situação também natural, que é cancela-se aqui, mas tem que se garantir a viagem num espaço de X tempo, o que é que as pessoas têm que observar? Se houver cancelamentos, é preciso distinguir o momento em que o cancelamento... Estamos a falar só de viagens aéreas, um contrato simples de viagem aérea. Temos que verificar quando é que foi feito esse cancelamento. Se foi até 2 semanas do início da viagem, o consumidor não tem, no essencial, muitos direitos. Ou seja, há aqui uma possibilidade de cancelamento do voo, tem alguns, mas não tem direito às indenizações que eu vou falar a seguir, no caso de ser nas últimas 2 semanas antes do voo. Portanto, o que direitos é que tem se for 2 semanas antes? Tem direito à assistência, tem direito ao reembolso ou ao reagendamento. Pronto, portanto, tem que ser oferecida uma possibilidade de reagendamento da viagem para outro momento ou o direito ao reembolso do valor que foi pago. Bem, o direito ao reembolso do ponto de vista do consumidor em muitos casos não será assim grande coisa, porque o reembolso não vai viajar, que era o objetivo que tinha quando celebrou aquele contrato. Mas tem direito a um reagendamento. Se for nas 2 últimas semanas, além de tudo isto, ainda tem direito a uma indenização. E é uma indenização que está fixada num regulamento europeu. O que é muito bom. Pode ser mau no sentido em que a pessoa até podia querer ter uma indenização superior àqueles valores que estão ali, mas tem uma vantagem. É que está um valor fixo. E aquele valor fixo é o valor que a companhia aérea vai ter que pagar ao consumidor nesse caso de cancelamento. Estamos a falar até 1.500 km de 250 euros. Se o voo tiver até 1.500 km de 250 euros. Se for um voo dentro da União Europeia de mais de 1.500 km ou, independentemente de ser ou não dentro da União Europeia, entre 1.500 e 3.500 km de 400 euros e para todos os outros voos de 600 euros. Portanto, aqui vai depender também do voo, da distância da distância do voo. Portanto, esta verba vai ter que ser dada independentemente de haver um reencaminhamento. Portanto, a pessoa até pode ser reencaminhada, mas tem direito a esta indemnização em caso de cancelamento, com uma exceção. E aqui temos um problema que é as circunstâncias extraordinárias. Se o cancelamento for devido a circunstâncias extraordinárias, tem direito ao reembolso e ao reencaminhamento. Questões que meteorológicas, esta questão do combustível também se poderá encaixar. E aqui é que é um problema. Nós temos já dezenas e dezenas e dezenas de situações em tribunal em que se discute se é ou não uma circunstância extraordinária, incluindo no Tribunal de Justiça da União Europeia. Estamos a falar de dezenas de decisões só para saber se é uma circunstância extraordinária. E estamos a falar, por exemplo, de uma condição meteorológica em qualquer lugar que impossibilite a realização do voo, uma questão política, eventualmente, num determinado num lugar, não é? Greves, já agora, também é um tema, exatamente, também é um tema que pode ser relevante, mas atenção, as greves é apenas se for uma greve imprevisível, ou seja, se for uma greve que não seja previsível com alguma antecedência, de forma a que a companhia aérea se possa preparar para, por exemplo, uma greve que já seja conhecida há 3 semanas não justifica um cancelamento de um voo 2 dias antes.
por hipótese. E estas questões, peço desculpa, são parênteses, estas questões são viáveis e todas aplicáveis, mesmo quando a pessoa chega ao aeroporto e naquele dia isso acontece. No próprio dia, ou seja, cancelado no próprio dia. Claro. Cancelado no próprio dia ou, e aqui o regulamento não era muito claro em relação a este aspecto, mas se houver um atraso também. Essas indenizações, estes valores de indenizações, se um atraso for superior a 3 horas na hora de chegada, também há uma decisão do Tribunal de Justiça engraçada que diz que, engraçada entre aspas, não é? Que diz que o que interessa em termos de hora de chegada não é a hora em que o avião pisa as rodas no solo, é o momento em que se abre a porta do avião. Em que é aberta a porta do avião, porque há casos em que 2 horas e 58 quando aterra, mas depois a 3 horas e 1 depois quando é aberta a porta, portanto não é quando o passageiro sai, mas é quando pode sair, no sentido em que a porta está aberta para o passageiro sair. Portanto, também em caso de atrasos é possível haver compensações. E, portanto, o cliente o que tem que fazer é aproveitar a oportunidade. Muitas companhias aéreas fazem também agora, cancelam voos não por razões externas, mas por razões por razões comerciais. Têm 2, 3 voos num dia, por exemplo, para um determinado destino, não têm passageiros para os 3 voos, querem juntar os passageiros todos num dos voos. Se 2 desses voos são cancelados, o voo foi cancelado. O voo foi cancelado e o cliente tem direito a esta indenização. E o que é que faz para ter essa indenização ou compensação no caso dos atrasos? Mais uma vez aqui, a primeira forma de agir da parte do consumidor deve ser contactar a parte com quem celebrou o contrato, portanto a companhia aérea, tipicamente, é o que deve fazer, contactar, enviar uma que normalmente nunca é muito fácil, uma notificação. Pode não ser fácil, é tentar ver quais é que são os contactos que estão nas páginas das companhias aéreas ou nos documentos contratuais que recebeu. Depois, em função de ter ou não uma resposta, pode escalar a situação para outras entidades. Uma hipótese também, claro, é o livro de reclamações, que é uma possibilidade, que faz alguma pressão. Mais uma vez, o livro de reclamações, no caso de uma companhia aérea, a companhia aérea tem a informação que foi colocada no livro de reclamações e, além disso, a entidade reguladora e fiscalizadora, em princípio a ANAC neste contexto, terá acesso também a essa. Até porque há uma obrigação de enviar à ANAC. Exatamente. Portanto, qualquer folha do livro de reclamações, independentemente da área, há sempre a obrigação de enviar à entidade fiscalizadora competente, à ASAI, à ANAC, não à ANACOM, fica só na entidade etc. quem se reclama. Isso é muito importante. E depois é uma coisa que demora muito tempo, ou também há um prazo aceitável ou definido por lei para que de facto as pessoas sejam compensadas ou indenizadas? É uma ótima questão. Não existe, no que respeita aos serviços públicos essenciais, mas estamos noutro domínio, não estamos bem, porque os serviços de transporte também são serviços públicos essenciais neste momento. Foi introduzido há alguns anos também nesse domínio. Tem uma obrigação de responder num prazo de, salvo erro, e aqui peço desculpa, não tenho a lei totalmente presente, salvo erro de 15 dias. Para a reclamação responder que é feita. Responder não quer dizer que... Responder pode ser tomamos conhecimento e vamos analisar, já analisámos, não tem razão, por exemplo. Isto é uma resposta, não é? Esta será uma resposta. Mas aqui impõe-se também uma maior rapidez, não é? Na resposta, se for um serviço público, se for considerado um serviço público essencial. Do ponto de vista da ANAC também é capaz de haver uns prazos para resposta, mas de qualquer maneira, do ponto de vista do consumidor, a resposta da ANAC não vai ser relevante, porque o que um operador, o que o regulador ou fiscalizador poderá fazer é aplicar uma sanção contra a ordem nacional, entrar em contacto com a empresa, mas não resolver a questão concreta daquele consumidor. Portanto, a questão pode não se resolver assim, não é? A questão pode não se resolver. E aí é preciso recorrer a meios de resolução de litígios. Arbitrais, sim. Contactar um advogado, claro. É sempre uma boa ideia para ser aconselhado da melhor forma, e recorrer a meios de resolução de litígios. E aqui temos, eu diria, vou separar em 3 vias em termos de meios de resolução de litígios. Num caso como este, em que estamos a falar de um valor relativamente pequeno, os tribunais, os centros de arbitragem de consumo, podem ser um meio bastante bom para reagir, porque são centros que têm um custo muito reduzido,
para o consumidor, resolvem os litígios em princípio de forma mais próxima dos consumidores do que os tribunais judiciais, em relação aos quais existe uma maior distância, Mas resulta sempre de um acordo que tem que Não, existir. não necessariamente, porque estamos a falar de tribunais, de centros de arbitragem que vão tentar num primeiro momento a mediação. O que é que isso significa? Que vão entrar em contacto com as duas partes e tentar perceber se há alguma forma de se chegar a acordo. E se não for possível chegar a acordo, nos litígios até 5.000 euros, nos termos da Lei de Defesa do Consumidor, o artigo 14, prevê que, se o consumidor quiser, pode obrigar a empresa a participar num processo de arbitragem neste centro, que não tem, em regra, também custos adicionais em relação ao custo já para o início do processo, mas isto vai depender também depois dos centros. Mas a empresa fica vinculada no litígio até 5.000 euros a participar na arbitragem naquele centro. O que significa que vai haver um árbitro desse centro que vai resolver o litígio. Em regra, estamos a falar de prazos em torno de 30, 60 dias, 90 no máximo é o que a lei prevê, com possibilidade de prorrogação em casos excepcionais, para ter uma solução. Já agora, uma solução é uma decisão que vale tanto como a decisão de um tribunal judicial de primeira instância, Mas que é, depois tem que ser em regra, executada. irrecorrível, mas tem que ser executada. Portanto, também aí podemos ter um problema. Se a empresa não pagar, depois é preciso executar, e executar vai ter que voltar a um tribunal. Não, Já agora, só claro. terminando rapidamente, Claro. além dos centros de arbitragem, se houver no município, e se for aplicável, se tiver competência para o efeito em termos do local, temos os julgados de paz. Os julgados de paz também podem ser uma boa alternativa para a resolução destes litígios, e depois temos os tribunais judiciais, que poderão, em determinados casos, aqui se calhar não para uma indenização como esta, uma vez que o valor se calhar é demasiado elevado, é demasiado baixo para justificar na prática o recurso a um tribunal judicial, tendo em conta o valor, se calhar algumas pessoas fazem contas e desistem, não é? etc. Claro. Exatamente. Acontece, claro. Exatamente. Portanto, mas poderá haver, por exemplo, poderá ter havido um dano qualquer que tenha sido mais significativo. Se estivermos a falar de umas férias que ficaram estragadas, por exemplo, umas férias com um determinado valor, se calhar pode haver uma indenização aqui pedida por se terem estragado as férias de um valor mais elevado que já justifique. Em qualquer caso, portanto, só para ficar com a ideia que são as 3 vias que podem ser utilizadas para resolver o litígio, se não for possível diretamente com a parte de resolver o problema. Há uma questão que não falámos, que é a questão da perda ou desvio das bagagens, ou danificação. O que é que uma pessoa pode fazer quando acontece qualquer uma destas 3 situações? Sim. Interessante também essa questão, e também temos um regulamento europeu. Eu diria que o regulamento europeu não é tão eficaz, talvez, como o regulamento dos cancelamentos, em que, apesar de tudo, é mais direto, mais claro. Aquilo que temos nesse regulamento é também a previsão de um valor, neste caso em euros, como limite máximo em caso se verifique alguma dessas situações com a bagagem. Estamos a falar de um valor em torno dos 800 euros como máximo. Como máximo, mas aí por passageiro. Eu não sei ao certo qual é o valor por bagagem, mas na verdade podemos estar a falar de valores muito mais significativos no que respeita ao conteúdo mas tem a ver com o número de dias em que se está sem essa bagagem. Pronto, isso é outro aspecto. Portanto, temos 2 aspectos, que é a perda da bagagem, ou seja, a bagagem não voltar a ser encontrada. Esse é um. Aí é o que estamos aqui a falar. Estes valores estamos a falar perda total, independentemente do que está lá dentro. Exatamente. Perda total, independente do que está lá dentro, é indiferente do que está lá dentro. Porque também não se consegue, em princípio, provar o que está lá dentro. Portanto, há um valor fixo que não está relacionado com o verdadeiro conteúdo conteúdo da MAUA. Conteúdo não só financeiro, mas também muitas vezes um conteúdo emocional que pode ser relevante. Outro problema é a bagagem demorar a chegar. É a bagagem ou não chegar todo durante a viagem. Ou não chegar todo durante a viagem. Obrigando a pessoa a comprar nova roupa. Exatamente. Quando chega, por exemplo. E aí o que o regulamento prevê é que o consumidor tem direito a ser indemnizado todos os custos razoáveis que teve com essa situação.
E portanto aqui o que importa é saber o que é um custo, razoável, é um custo para ter uma roupinha para poder... As pessoas devem guardar as faturas? Tudo, isso é absolutamente essencial. Absolutamente essencial conseguir fazer prova de todas as despesas que foram feitas e da data em que for feito. Mas também aqui diria que estamos a falar do que for realmente essencial. Não podem comprar, por exemplo, um Louis Vuitton ou coisa que valha. Não convém. Passa a publicidade. Exatamente, no fundo é essa a ideia. Ou seja, claro que aquilo que se pretende aqui, e que o direito em geral não pretende, é que a pessoa se aproveite desta situação para, de certa forma, obter um enriquecimento. O que é normal para qualquer pessoa que chega a um país sem roupa, comprar o mínimo para poder comprar o mínimo durante aquele indispensável para poder lá estar. Produtos de higiene básicos também, etc. E a questão da bagagem danificada, que também é uma coisa que acontece muitas vezes, ou seja, estragam-nos a mala, o que é que nós fazemos? É igual. É igual aqui. É igual no sentido de... Igual não aqui a questão de não chegar em determinado momento, mas é igual à perda da mala no sentido com um valor indenizatório muito mais reduzido, claro. Porque nesse caso, desde logo não está em causa o conteúdo do que está dentro da mala, está apenas em causa ter a mala. Mas aí eu, por exemplo, já passei por essa situação, acabaram por comprar uma mala exatamente igual e, portanto, aí não houve verba monetária. Isto é possível estas duas vias, ou seja, comprar exatamente o mesmo que a pessoa perdeu ou atribuir alguma indenização? Não se pode impor essa solução. Não se pode impor, mas claro que por acordo pode-se chegar a essa solução. E o acordo muitas vezes nas relações de consumo em geral é a empresa propor e o consumidor ou até nem perguntar nada, enviar, foi o meu caso, que foi enviaram a mala. Pronto. A única distinção que muitas vezes eles tentam fazer é se a mala continua ou não a poder ser utilizada. Se for uma coisa que danifica totalmente, eles fazem isso. Se não for, eles dizem que não, fica com a mala assim e pronto. Certo. Mas há uma questão, acho que já estamos a ficar no fim. É a última dos restaurantes. Era a dos restaurantes que eu queria colocar, porque é uma das coisas que as pessoas ficam sempre com muitas dúvidas, que é... Principalmente em Portugal, não é? Noutros países já vai sendo mais claro, que é a questão do couvert e das gorjetas. O que é que as pessoas podem fazer, no fundo? Ou seja, colocam uma série de coisas à frente, que eu até posso nem tocar, eu tenho que dizer logo, tire isto, ou se eu deixar e não tocar, ainda assim tenho que pagar, por exemplo. Duas questões bastante interessantes, quer o couvert, quer as gorjetas. E as gorjetas temos assistido em Portugal, está a começar a prática desde há alguns anos. Modos de cobrança. É uma coisa... está na moda agora. Mas vamos começar pelos couverts então, que é mais fácil. Sim. Que é mais fácil no sentido que há uma norma na lei expressa relativamente a esse tema. A regra é, se não for pedido nem inutilizado, ou consumido, vamos pôr assim, se não for pedido nem consumido, não é necessário pagar. Portanto, põe na mesa uma salada de polvo. Vamos imaginar, põe na mesa uma salada de polvo. E eu, por acaso, não disse nada. Eu até estava a conversar, nem sequer vi que me puseram a salada de polvo, ou mesmo que tenha visto, não disse nada. Eu não comi a salada de polvo. Também não a pedi. Não tenho que pagar. Não sou obrigado, então, a dizer, leve isto. Não sou obrigado a dizer, leve isto. Outra situação é, eu pedi a salada de polvo, depois não a comi. Claro que tenho de a pagar. Certo? Outra situação é, eu não pedi a salada de polvo, puseram uma salada de polvo, aquilo até tinha bom aspecto e estava a cheirar bem, e portanto eu fui provar a salada de polvo. Tenho que pagar. É esta a regra. Agora, não pedir, colocarem lá e aparecer na fatura no final... Não é possível. Não é devido o preço nesse caso. Muito bem. E há na uma hora lei de pagar, que expressamente prevê. E na hora de pagar e eu agora colocar a questão da gorjeta. Na hora de pagar, vir uma letra mais pequenina ou menos pequenina em que diga que há uma gorjeta de X%, ou até outras técnicas também que já vão sendo usadas. Normalmente é uma letra maior. É uma letra maior o preço com a gorjeta. O problema, esse é um dos problemas, é que vem um preço até mais pequeno, o preço sem a gorjeta, e depois um preço total. Bem, vamos resolver a primeira questão mais simples, claro que o consumidor não tem que pagar a gorjeta. Essa é a questão mais simples a resolver. Em nenhum caso terá que pagar o valor da gorjeta.
Outra questão é se essa prática é válida ou não, se essa prática é admissível ou não. Ou seja, colocar, desde logo, não será admissível se não for claro. Se não for claro, não é admissível. A tal situação que eu estava a dizer, o preço em pequeno no final e depois aparecer o preço em grande e depois em pequenino também nas letras, a dizer preço com gorjeta, assim mais pequenino, em português ou em qualquer outro idioma, mas atenção, muitas vezes é em português. Muitas vezes é em português. E quantas pessoas é que temos em Portugal que não falam português e, portanto, não têm a mínima forma de E mesmo só o tamanho da letra, a pessoa na conversa de um almoço olha para aquele valor e é o valor que paga, não é? Não vai entender. Na minha perspectiva, esta prática só é válida se houver uma informação prévia a dizer, atenção que vai ser apresentado no final este valor, vai ser apresentado na fatura uma percentagem de gorjeta que pode ou não ser paga pela pessoa. Mas então vamos pôr isto na prática. Sim. Imaginemos o seguinte, nós temos, colocam-me o talão, eu estou a conversar, como disse a Liliana, nem vejo que está lá a gorjeta no meio, eu pago tudo. Depois saio, que muitas vezes acontece, vou olhar para a fatura, então, mas eu paguei 10% de gorjeta e volto a entrar. O que é que eu devo fazer quando entro? Na minha perspectiva, eu tenho direito à devolução do valor da gorjeta e, portanto, posso reclamar e dizer, atenção, eu não queria pagar este valor. Não aceitando, vamos ao livro, ao tradicional. Voltamos atrás, não é? Voltamos atrás. Sim. Até porque me parece que, em especial num caso em que não seja claro, temos aqui uma figura do direito e do direito do consumo, que é uma prática comercial desleal que permite resolver a situação e que permite dizer que não se pretende. Porque há aqui outro problema também relacionado com as gorjetas, que é a pressão que é feita. Nós, se não quisermos pagar a gorjeta, muitas vezes estamos a ter que dizer à pessoa que nos serviu não quero pagar a gorjeta. Isso nem sempre é fácil de um ponto de vista social. Portanto, não podemos esquecer que esta questão da gorjeta tem esse aspecto, relacionado. É o mesmo, não há aqui nenhuma figura diferente. Essa quase imposição, porque muitas das vezes o que eu vejo é as pessoas são constrangidas a pagar a gorjeta. Exatamente. E, portanto, aquilo que está a acontecer é não se combater, de certa forma, socialmente, esta prática num primeiro momento. Aquilo que inevitavelmente irá acontecer é a prática tornar-se de tal forma comum que é quase uma obrigação. Que passa a ser quase uma obrigação. E temos o exemplo no Brasil, por exemplo. Uhum. No Brasil, por exemplo, a realidade é esta, neste momento. Muito bem, estivemos à conversa com o professor Jorge Moraes de Carvalho. Muito obrigada. Obrigado. Na próxima semana teremos um novo episódio.